Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão de nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos. Uma coisa bem objetiva, bem pragmática para retomar a questão de nomenclatura. Como que eu dou nome para essas substâncias, para essas funções inorgânicas e como eu consigo, a partir do nome, escrever a fórmula dessas substâncias. Vamos lá? Bom, como eu disse, nós vamos simplesmente fazer uma revisão das nomenclaturas. É simplesmente mesmo. A química não é isso, tá? Química não é nomenclatura. Isso é simplesmente a nomenclatura. Ela é importante, sim, para a sequência dos estudos que virão adiante. Então, por isso a intenção de fazer essa revisão é que vocês tenham bem claramente como que se dá a formação da nomenclatura e como que você, a partir do nome de uma dessas substâncias, você saiba escrever a fórmula. Bom, então vamos começar pelos ácidos. Muito bem. Os ácidos, eu não vou dar definição, não vou falar origem, características. Os ácidos eles têm aquela característica, os ácidos inorgânicos, de ter o H, né, os hidrogênios e um ânion. Esse ânion, existe uma tabela de ânions. E essa tabela de ânions vocês já conhecem muito bem, tem no livro de vocês, na página 262. E também vocês encontram na internet com muita facilidade. É só vocês colocarem numa busca tabela de ânions, tabela de cátions, vocês encontram inúmeras tabelas diferentes, tá? E aí, como que é a estrutura para dar nome para um ácido? Quando você tem o ânion, quando você identifica o ânion de um ácido, você consegue encontrá-lo na tabela. Então, por exemplo, um ácido bem simples, o HCl. Quem é o ânion do HCl? Se tem um H, significa que o Cl vai ficar com uma carga negativa. Se tivesse dois Hs, duas cargas negativas, três Hs, três cargas negativas. Então, Cl é Cl menos. Vamos procurar lá na tabela e a gente descobre que o Cl, o nome dele é cloreto. Opa, lembra daquela tabelinha, daquela frase que eu falei para vocês, que é bonitinha e ela serve para vocês memorizarem a troca do nome do ânion para o nome do ácido. Pois é, quando o ânion termina em eto, o ácido vai terminar em hídrico. Pois é, então o ácido que é HCl, o ânion chama cloreto, então o ácido se chama ácido clorídrico. Tira o eto e põe hídrico. Muito bem. E se terminasse em ato? Eu trocaria o sufixo ato por ico. E se terminasse em ito? Eu trocaria o ito por oso. Portanto, eu tenho a possibilidade das terminações serem oso, ico ou hídrico. E aí vem aquela frase bonitinha, né? Mosquito teimoso, te cato, te pico, te meto no vidrico. Porque as terminações são justamente as terminações que eu faço as trocas, né? Mosquito teimoso. Ito é a terminação do ânion. Oso é a terminação do ácido. Terminou em ito, sulfito, ácido sulfuroso. Clorito, cloroso, nitrito, nitroso, tá? Em ato, carbonato, carbônico, ato vai para ico, né? Mosquito teimoso, de cato, te pico, ato vai para ico, carbonato, carbônico, sulfato, sulfúrico. Detalhe que o sulfato, quando é o S, o enxofre, você põe um UR a mais, tá? Então, sulfato, sulfúrico, ato vai para ico, sulfato sulfúrico, nitrato nítrico,
Muito bem. Os ácidos, eles são, na sua maioria, grande maioria, proparoxítonas, tá? Então, é nítrico, carbônico, fosfórico, tá? Na maioria. Bom, isso foi a forma se eu tiver a fórmula do ácido e eu quiser o nome do ácido. E se eu tiver ao contrário, o nome do ácido e eu quiser escrever a fórmula desse ácido? Por exemplo, ácido carbônico. Mesma história. Mosquito teimoso, chicate pico, timesto, unividrico. Carbônico. Ico. Aí você vai lá na tabelinha, ico passa para ato. Carbônico, carbonato. Aí você vai lá na tabela e procura o carbonato. O que acontece? O carbonato é o CO3 e a carga é 2-. Sabe o que acontece? Se a carga é 2-, significa que o ácido tem 2 hidrogênios. Então é H2CO3. Muito bem. Vamos imaginar que fosse ácido nítrico. Ico passa para ato, né? Então, ácido nítrico, nitrato. Vou lá procurar na tabela. O nitrato é o NO3-, uma carguinha menos. Então significa que o ácido é HNO3. Ácido nítrico, HNO3. Tá? Ácido fosfórico. Um detalhe, o fosfórico também tem um OR. O sulfúrico tem o UR, que a gente coloca mais, o fosfórico tem o OR. Só essa diferença. Todos os outros seguem sempre a mesma regra. Então, ácido fosfórico. Fosfórico, ico, passa para ato. Muito bem, vou lá na tabela. Fosfato. O fosfato é PO4, 3-. PO4, 3-. Significa que tem um P, tem 4 Os, e esse P com esses 4 Os tem uma carga de 3-. Qual é a fórmula desse ácido? H3, que é 3-, H3PO4. Ácido fosfórico, H3PO4. Muito bem, esses são os ácidos. Muito bom. Agora vem as bases. A característica das bases também essa não é a definição química, tá? É só para vocês identificarem. A característica da base é ter uma hidroxila, um OH-. E o jeitão dela é que tem um cátion e o OH, NaOH, KOH, CaOH2, AlOH3, PbOH4 e assim vai. É sempre um cátion e o OH. Aí pode ser que tenha um OH, 2 OHs, 3 OHs, já eu falo por quê. Bom, o que acontece? Como que eu dou nome para a base? Ela é muito simples. O OH é uma hidroxila, então eu me refiro a esse OH como hidróxido. Então eu tenho que dar o nome da base é hidróxido de e nome do meu cátion, que é o primeiro que vem na fórmula. Hidróxido de tananã. E aí esse tananã que a gente vai ter que analisar. Por exemplo, se eu tiver CaOH2, vai ser hidróxido de... Quem é o Ca? Cálcio. Eu não sei, eu não lembro o Ca. Olha na tabela periódica. Você sempre terá uma tabela periódica à sua mão, tá? Então é hidróxido de cálcio. E aí isso acontece com vários outros, tá? Você pode falar assim, mas espera aí, hidróxido de cálcio é CaOH2. Eu não preciso dizer para a pessoa que está lendo essa informação que são 2 OHs? Não, você não precisa. Por quê? Porque o OH é menos, ele tem uma carga negativa. E o Ca é 2+. O cálcio só existe na natureza o Ca 2+. Então, necessariamente, quando o Ca se juntar com OH, ele vai precisar de 2 OHs menos. Ele vai precisar. Então, naturalmente, fatalmente, vão se formar nessa estrutura o CaOH2, hidróxido de cálcio. Então, se eu disser hidróxido de cálcio 2, por exemplo, referendando esse 2zinho, eu estaria sendo redundante. É como se eu estivesse falando subir para cima, descer para baixo, sair para fora, tendo uma referência aí da língua portuguesa, tá?
Eu tenho também a possibilidade desse cátion ele não ser único. O cálcio é único, o sódio é único, o sódio é Na+. Então vai formar NaOH, hidróxido de sódio. Tá? Agora, às vezes acontece do cátion não ser único. E você vê isso na tabela de cátions. Tá lá, cátions com NOx variáveis ou cátion com cargas variáveis. São sinônimos, tá? Depois vocês vão entender melhor o que é o NOx, mas por enquanto você pode pensar, NOx são as cargas. Muito bem. E se eu tiver, por exemplo, FeOH2 e FeOH3? Eu tenho essas duas fórmulas e eu preciso dar um nome para essas duas fórmulas. Eu não posso dizer hidróxido de ferro para as duas, porque são duas substâncias diferentes. Eu não posso dar o mesmo nome para duas substâncias diferentes. Uma pode ser remédio, outra pode ser veneno. Imagina se eu tiver o mesmo nome para as duas. Então eu preciso ter uma distinção das duas. O que eu faço? Eu coloco a carga. O ferro, ele, se você olhar lá na tabela de cátions, dá um pause aí no vídeo e olha a tabela de cátions. O cátion, ferro, ele pode assumir o ferro 2+, ou o ferro 3+. Então, existe o FeOH2 e o FeOH3. Portanto, quando eu for dar nome, eu vou ter que dizer qual dos dois é. E aí, se é o FeOH2, eu chamo de hidróxido de ferro 2, e se é o FeOH3, eu chamo de hidróxido de ferro 3. Tá? Ainda existe uma possibilidade de você colocar para o maior o sufixo ico e para o menor o sufixo oso. Então fica assim, o FeOH2, hidróxido ferroso, e o FeOH3, hidróxido férrico. Tá? Existe essa possibilidade também. Muito bem. Isso é se eu tiver a fórmula e precisar escrever o nome. E se eu tiver o nome e precisar escrever a fórmula? Por exemplo, hidróxido de alumínio. Olha, é muito comum em provas, eu colocar o hidróxido de alumínio e um aluno escrever AlOH. E sabe o que acontece? Está errado. Sabe por quê? O Al, você vai lá na tabela de cátions, vocês já perceberam que vocês vão ter que estar com essa tabela de cátions abertinho, né? Para fazer a prova. O Al, ele tem carga mais 3. É a única carga que o alumínio assume, assim, em situações normais, né? O alumínio tem carga mais 3. Espera aí, se o OH tem carga menos 1, Al mais 3 e OH menos 1, quantos OH serão necessários? 3. Portanto, o hidróxido de alumínio obrigatoriamente terá a fórmula AlOH3. Tá? Se fosse hidróxido de magnésio, eu vou lá e olho o magnésio ele tem carga 2 mais. Portanto, ele vai ser MgOH2. E precisa ser entre parênteses, porque o 2 é que nem na matemática, quando eu quero multiplicar o x e o y, eu ponho os dois entre parênteses, não é? Eu também, nesse caso da matemática, eu não quero multiplicar o OH, não são 2 OHs ou 3 OHs, então eu coloco entre parênteses, por isso fica Al, parênteses, OH3, né? Ou Mg, parênteses, OH2, é porque esse 2 ou esse 3 estão multiplicando os dois, tá bom? Muito bem. Agora vamos para os sais. Os sais, gente, nós temos o quê? O sal é a junção de um cátion e um ânion. Na fórmula, sempre vai ser nesse formato. Um cátion aqui e um ânion aqui. Sempre. Primeiro vem o cátion e depois vem o ânion. Sempre. Sempre. O nome é o ânion e depois o cátion. Aí você pode falar assim, eu vou confundir. Tem uma forma de você não confundir. Tem um sal que você conhece desde pequenininho, inclusive o nome, inclusive a fórmula, que é o cloreto de sódio. É o sal mais conhecido. Nós temos muitos sais, mas o sal mais conhecido é o que a gente chama de sal, né? Que é o sal cloreto de sódio que a gente usa para salgar os alimentos.
Cloreto de sódio é o NaCl. Então vamos olhar ele. NaCl. Na é o cátion. Cl é o ânion. Como que eu dou nome para ele? Cloreto, eu dou o nome primeiro do ânion. Eu olho lá na tabela periódica e vejo o Cl é Cl-. Qual que é o nome dele? Cloreto. O sódio chama sódio. Cloreto de sódio. Simples, tá bom? Agora vamos pegar um sal bem desconhecido. Eu vou primeiro falar a fórmula para escrever o nome e depois o nome para escrever a fórmula. Vamos pegar o sal K2CO3. Que sal é esse? Sabendo que eu tenho K2 é o cátion e CO3 é o ânion, se você esquecer, você pode lembrar do NaCl ou você olha na tabela. Na tabela de cátions, você não vai ver um ânion. E na tabela de ânion, você não vai ver um cátion. Então, procura onde está o CO3. Você vai ver que está na tabela de ânions. E procura onde está o K. Você vai ver que está na tabela de cátions. Então, se por acaso você esquecer, você acha isso. É a única coisa que você vai perder um pouquinho de tempo. Ótimo. Então, K2CO3. Vamos entender quem são esses dois. O K, ele é um metal e ele tem uma carga mais. É só você olhar lá, tá lá, K+. É a família dos metais alcalinos, está na família 1, tá? Tá meio escondidinho na tabela, tá? Página 263. O K, K+. E o CO3? O CO3 é 2-. Ótimo, eu quero dar nome para eles, né? Mas antes, vamos entender por que é K2CO3? Pela razão das cargas sempre se anularem, não é? Quando é uma substância neutra. Então, K2, o K é cada K é uma carga positiva. O CO3, 2 cargas negativas. Então, o que eu tenho? 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Ótimo. O CO3, ele se chama carbonato. É a segunda ou terceira vez que nós falamos hoje do carbonato. Daqui a pouco você memoriza sem querer. O CO3 é carbonato e o K é potássio. Então, como chama esse sal? K2CO3, carbonato de potássio. Simples assim. Ah, eu preciso dizer carbonato de dipotássio? Não preciso e até não pode. Seria deselegante, seria uma redundância. Por quê? Porque é óbvio que eu terei 2 Ks, 2 potássios, porque cada um tem carga 1+. Tá? Por quê? Porque o CO3 tem carga 2-. Muito bem. E se eu tiver, vou pegar um mais desconhecido aí, NiNO3, entre parênteses, 3. Esse parênteses, ele mostra que eu tenho 3 desse NO3, tá? Então eu tenho o NI, NO3, 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 tá? Vamos imaginar, olha só que interessante, vamos imaginar que eu falasse assim, olha, você está proibido de olhar para a tabela de cátions, tá? Você só pode olhar para a tabela de ânions. Eu quero saber a carga desse cátion. Você vai lá na tabela, olha para o NO3 e aí você descobre que o NO3 é menos. Peraí, se você tem NO3, 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 você tem 3 cargas negativas aqui. O NI vai ser o quê? Vai ser 3+, para neutralizar as 3 cargas negativas. Tudo bem? Mas não é o caso. Eu só quero dar nome para o NI, NO3, 3. Então, vamos procurar o NO3 e eu descubro que o NO3 é um nitrato. E eu vou procurar o NI. E eu descubro que o NI ele adquire mais de uma carga. O níquel ele tem mais de uma possibilidade. Esse caso aí, o níquel, ele tem uma carga 3+, nesse caso. Então, já que ele tem essa carga 3+, eu preciso dizer que ele é o níquel 3+. Portanto, o nome vai ser nitrato de níquel 3. Tudo bem? Perceberam a diferença? O primeiro eu não precisava dizer, porque o potássio é único. O níquel não. O níquel tem 2 tipos de níquel na natureza. Um deles é o 3+. Muito bom. E se eu tiver o nome do sal e eu quero escrever a fórmula do sal?
Vamos ver como que funciona? Então, por exemplo, fosfato de alumínio. O que eu faço? Vou procurar o fosfato e eu descubro que o fosfato é PO4 3-. Muito bem. Aí eu vou procurar o alumínio. Vocês já ouviram em outros casos, o alumínio é 3+. Espera aí, fosfato é 3- e o alumínio é 3+. Como que fica então? Como fica? Fosfato de alumínio fica AlPO4. Só isso, porque o Al é 3+ e o PO4 é 3-. Mais nada. Um neutralizou o outro. Ah, dá um mais difícil? Tá bom. Então vamos num mais difícil. Por exemplo, o sulfato de sódio. Sulfato de sódio, eu olho para o sulfato e descubro que o sulfato é 2-. E o sódio, eu descubro que ele é mais. Lá na tabela. Todas as vezes que vocês não me acompanharem, não acharem na tabela, pause e ache. Sulfato 2-, o sódio mais. O que significa? Significa que eu tenho aí duas cargas negativas e eu tenho uma carga positiva no cátion. Quantos cátions eu vou precisar? 2. Então vai ficar Na2, SO4 só. Certo? Vamos dar um mais difícil? Por exemplo, nitrato de alumínio. Eu olho para o nitrato, ele é menos, NO3 menos. O alumínio é 3+. E aí o que acontece? O alumínio é 3 e o nitrato é 1-. Eu vou precisar de 3 nitratos para essas 3 cargas negativas neutralizarem as 3 positivas. Como que fica? 3 nitratos, como que eu escrevo esses 3 nitratos? Porque o nitrato é NO3. Como que eu escrevo 3NO3? Eu escrevo assim, ó, Al, NO3, parênteses, 3. Tá? Essa é a única forma. Eu não posso pôr esse 3 em outro lugar. Eu poderia pôr? Poderia se nós tivéssemos algum grande combinado mundial, mas nós não temos. Quem determina tudo isso que eu estou falando? É o Barreto? É a regra do Barreto? Não, é a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, sigla em inglês. Essa união é ela que determina quais são os nomes que mundialmente a gente tem que dar para substâncias. Por quê? Porque se eu for usar uma substância qualquer, aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo, o que vai acontecer? Quem determina quais são os nomes e todos os outros critérios da química é essa organização, essa organização mundial, a IUPAC. Por quê? Eu preciso ter alguns combinados que sejam mundiais, principalmente em relação a nomes, porque se eu tiver ambiguidade de nomenclatura de substâncias, eu posso ter simplesmente grandes catástrofes. Eu posso estar, como médico, por exemplo, eu posso receitar um veneno de rato para uma dor de cabeça de uma criança, por exemplo, só porque os nomes são parecidos. Parece brincadeira isso? Isso que eu falei foi uma coisa meio emblemática, mas nós já tivemos grandes problemas, muitas mortes por conta disso. Nós já tivemos casos de pessoas, assim, dezenas, centenas de pessoas engravidando por conta de equívocos em nome de pílula anticoncepcional, de substâncias que tinham configuração geométrica diferente, e aí uma série de razões que justificam que a nomenclatura tenha que ser muito amarrada. Por isso que tem que ser desse jeito que eu estou falando, tá bom, gente? Essa dúvida é uma dúvida frequente, por isso que eu abri esse parênteses. Bom, ainda existe mais uma possibilidade de nomenclatura. Eu dar um nome e você me dizer a fórmula. É quando eu escrevo, por exemplo, sulfato de chumbo 4. O chumbo
Existem dois tipos de chumbo. Tem o chumbo 4 e, por exemplo, o chumbo 2. Mas vamos pensar no chumbo 4. O chumbo 4 é o chumbo que é 4+. Então, esse fica até mais fácil, porque quando eu falo sulfato de chumbo 4, eu já sei que o chumbo é 4+. Agora, vamos olhar para o sulfato. E o sulfato, eu olho lá na tabela, é 2-. Então, mesma história. Pb é 4+. Sulfato é 2-. Quanto que eu vou precisar do sulfato para neutralizar as cargas do Pb? Eu vou precisar de 2 sulfatos. Então vai ficar Pb, SO4, 2. Porque 2SO4 vai ficar SO4, SO4, 2- com 2-, 4-, com os 4+, neutralizou. Você deve estar se perguntando, Barreto, você em nenhum momento falou daquela história de cruzar as cargas, né? Pois é, eu tenho muito medo disso. Esse último exemplo que eu acabei de dar é um caso clássico das pessoas simplesmente cruzarem as cargas e dar errado. Portanto, eu recomendo que você pense. É bom você cruzar quando as cargas são 2 e 3. 2- com 3+. Aí cruza, tá? Vou dar um exemplo. Sulfato de alumínio. O sulfato é 2-. O alumínio é 3+. Vamos escrever a fórmula dele? Vamos. Sulfato, 2-, alumínio, 3+. A carga do alumínio vem para o sulfato e a carga do sulfato vem para o alumínio. Aí fica Al2, SO4, 3. Nesse caso, dá para cruzar. Os números são primos entre si. Quando eles têm um divisor em comum, como é o caso do 2 e do 4, não se aplica essa regra. Então, se você ficar analisando cegamente, ficar aplicando essa regra cegamente, você vai errar, tá bom? Bom, e por último, temos os óxidos. Os óxidos, gente, o que nós temos? A nomenclatura, né? O óxido, ele é um composto que tem oxigênio, é alguma coisa mais oxigênio, com exceção do flúor. Então, essa alguma coisa pode ser um não metal, um ametal, ou pode ser um metal. A gente tem dois tipos de óxido, basicamente. Os outros eu não falei. O óxido básico e o óxido ácido. Então, eu vou falar primeiro da nomenclatura dos óxidos metálicos. Não só dos óxidos ácidos, mas dos óxidos básicos, mas dos óxidos metálicos. Ou seja, se tiver um metal com O, tá? Então, por exemplo, CaO, MgO, Na2O, Al2O3. Se tiver um metal grudado no O, a nomenclatura é essa que eu vou falar. Como que é? É óxido de tananã. Tananã é o nome do cátion. E aí entra aquela preocupação. Será que esse cátion ele não tem dois tipos? O cálcio é um tipo só, o sódio é um tipo só, o alumínio é um tipo só, o potássio é um tipo só. Ótimo. Mas se for ferro, se for chumbo, aí são dois tipos. E como que eu vou saber? Tabela de cátions. Sempre tem lá todos os... Deem uma olhadinha que vocês vão sacar. Então, eu vou falar alguns casos de fórmula, que a gente dá o nome, e depois alguns casos do nome que a gente escreve a fórmula, dos óxidos. Por exemplo, Na2O. Como que é mesmo? Óxido de tananã. Nesse caso, Na2O, óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. Ótimo. E o caso que eu tenho duas possibilidades, FeO e Fe2O3. É o ferro que tem duas possibilidades. Eu vou lá na tabela de cátions e eu percebo que existe o ferro 2 e o ferro 3. Ferro 2+ e ferro 3+. E aí, o FeO, ferro com oxigênio, FeO é o óxido de ferro 2. Como que eu sei que é óxido de ferro 2? Porque o O é 2-. Se o O é 2-, com certeza o ferro vai ser 2+. Tá? E no caso do Fe2O3, esse é o caso mais difícil. Fe2O3, espera aí. O3, se eu tenho 3 Os, eu tenho 6 cargas negativas, não é? Então, se eu tenho 2 ferros, essas 6 cargas negativas, eu vou precisar ter 6 cargas positivas. Se eu tenho 2 ferros, esses 2 ferros
estão se comprometendo com essas 6 cargas negativas. Cada um é 3 mais. Isso é um jeito de descobrir a carga sem olhar para a tabela. Mas olhando para a tabela, você vê que tem 2 tipos, ou 2 ou 3. Só pode ser um ou outro. O ferro 2 mais é FeO e o ferro 3 mais é Fe2O3. Tá? Não sendo o 2, é o 3. Muito bem, então isso é a fórmula dando o nome dos óxidos metálicos. Agora vamos olhar para os óxidos não metálicos. Esses aí, a forma de dar nome é muito mais... parece que ela é mais complexa, mas não é. Por quê? Porque a gente conta. No anterior, a gente tem que ficar pensando a carga, se vai neutralizar o oxigênio, se não vai. O caso do óxido que está ligado a um não metal, a um ametal, é muito mais simples, porque ele está dizendo quantos tem de cada um. Então é assim, a estrutura: mono, di, tri, tetra, óxido de mono, di, tri, tetra, tananã. Quem é esse tananã? O nome do elemento que está ligado ao óxido, né? Por exemplo, assim já bem complexo: pentóxido de difósforo. Quando você olha para isso, você fala assim: peraí, pentóxido, penta, 5 Os, de difósforo, 2 fósforos, P2O5. Então é muito mais simples. O nome parece que é mais complexo, né? Mas ele já te diz como é a fórmula. Monóxido de dinitrogênio. Como que é? Monóxido tem um oxigênio. Dinitrogênio, 2 nitrogênios. N2O. Sempre o O é por último, tá? Monóxido de carbono. CO. Dióxido de carbono. CO2. Você deve estar pensando assim: poxa, mas espera aí, monóxido de carbono teria que ser monóxido de monocarbono, né? É normal a gente suprimir esse segundo mono, tá? Naturalmente, os químicos foram suprimindo, então ficou natural. A regra não mudou ainda, mas a gente não usa frequentemente, tá? Bom, isso é se nós tivermos o nome e quisermos a fórmula. Agora, e se eu tiver a fórmula e quiser saber o nome, né? Então, por exemplo, Na2O, né? É um metal. Se é um metal, eu tenho que levar em consideração, eu não vai ter aquele mono, di, tri, não vai ter. Então é assim, o sódio. Na é o sódio. O sódio, existe mais de um tipo de sódio na natureza? Não. Então é óxido de sódio. Acabou. Pode passar para o próximo. CaO. Cálcio. Olha para a tabela de cátions. Existe mais de um tipo de cálcio na natureza? Não. Se não existe mais de um tipo de cálcio na natureza, significa o quê? Que a fórmula é óxido de cálcio. O nome é óxido de cálcio. Não preciso falar nada, tá? Agora, por exemplo, PbO. PbO. Eu não sei nem o que é PB. Vou lá olhar na tabela e descubro que PB é chumbo. Plumbum. Por isso que é PB. Plumbo. Aí eu descubro que o PB, existe o PB2+, e o PB4+. Putz, então eu não posso dizer óxido de chumbo. Eu vou ter que dizer óxido de chumbo 2. Tá? Então, quando eu tenho a fórmula para eu dar o nome de um óxido, é relativamente fácil. Agora, olha só quando eu tenho a fórmula para eu dar o nome, que é o contrário, né, que eu falei, de um óxido que é ligado a um ametal. Por exemplo, SO3, trióxido de enxofre. Né? NO2, dióxido de nitrogênio. Então é muito mais simples, né?
os ametais é muito mais simples, tá? Então é isso, não são difíceis, mas são muitos detalhes. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Me procure, a gente esclarece, tá bom? Foi um prazer, foi com muito amor, com muito respeito, com muito carinho que eu gravei essa revisão. Até logo.